Hoje nós vamos embarcar em uma jornada para entender os mutantes da Marvel, falar sobre suas habilidades, entender os diferentes graus de níveis que definem as suas habilidades e o seu grau de periculosidade para si mesmo e para os outros. Então vamos lá entender e desvendar de uma vez esse rico universo dos mutantes. Oi, eu sou o Raoni Soares e antes mesmo de me aprofundar nas histórias dos mutantes da Marvel, os X-Men já era minha equipe favorita da editora e muito por causa do filme dos anos 2000. Os mutantes sempre exerceram para o público certa fascinação por causa das suas características evolutivas, que fazem com que as suas habilidades sejam admiráveis por um lado e completamente indesejáveis por outro. Mas se você acompanha as histórias em quadrinhos, sabe que até mesmo os mutantes que têm aparência grotesca é uma consequência direta do nível de sua mutação. E só por caso de você ainda não saber, nos quadrinhos os mutantes são definidos por níveis de poderes, que são eles Epsilon, Gama, Beta, Alpha e Ômega. E por mais que todos os mutantes se enquadrem em algum desses níveis, isso não quer dizer que essa classificação será definitiva, porque ao longo do tempo ele pode acabar mudando de nível conforme desenvolve e aprimora suas habilidades principais. E o conceito de mutante já aparecia lá em 1953 nas histórias de ficção científica Children of Atom, de Wilmar Shiras, mas Stan Lee inseriu na Marvel o conceito de mutantes no começo dos anos 60 como justificativa para a origem dos poderes de alguns super-heróis e vilões, sem que para isso ele precisasse ficar criando diferentes origens para as habilidades de cada um deles. Só que o primeiro mutante que apareceu realmente na Marvel foi o personagem Namor em 1939, e ele apareceu logo na primeira HQ da Marvel, a Motion Pictures Funny Weekly. E eu sei que isso não faz muito sentido, mas é porque o Namor, quando apareceu pela primeira vez, ainda não era considerado um mutante, e só depois que ele veio a ser considerado como um. E nas histórias da Marvel, um mutante é um personagem que nasce com um gene X avançado que lhe concede poderes, que geralmente com outros super-heróis sempre é conquistado através de acidente ou experimentos. E apesar do Namor ter sido o primeiro mutante a aparecer nas histórias em quadrinhos, foi só com os X-Men que os mutantes ganharam força realmente. E o preconceito é um tema recorrente na vida dos personagens, o que acaba gerando identificação com os leitores que fazem parte de grupos oprimidos na sociedade, como a comunidade LGBTQIAPN+. Isso foi até inclusive refletido no segundo filme da franquia, quando o Bob, o Homem de Gelo, teve que se assumir mutante por seus pais. E no primeiro filme tivemos o senador Kelly, que disseminava ódio e preconceito contra os mutantes, afirmando até que eles eram uma ameaça e que os mutantes deviam ser proibidos de lecionar para as crianças nas escolas. E nos quadrinhos o personagem Sabanur é conhecido por ser o primeiro mutante da história. Só que na verdade a primeira mutante é uma mulher chamada Selene, que é uma mutante imortal predadora de homens. E a própria personagem costuma dizer que já era uma anciã quando o mundo ainda era jovem. E na verdade, Selene nasceu há pelo menos 17 mil anos na era iboriana. Ela se tornou uma vilã muito icônica dos X-Men, tendo sido a Rainha Negra do Clube do Inferno. E além de ser uma mutante de nível ômega, ela é também uma poderosa bruxa. Eu falei no começo do vídeo que os mutantes são definidos pelo nível do seu poder. E esse sistema de classificação pode até ser considerado algo relativamente novo, já que ele apareceu pela primeira vez em 2019 durante o arco Alvorecer X. Vários mutantes possuem mais de uma habilidade classificadas em diferentes níveis entre elas, porque são poucos os mutantes que têm mais de uma habilidade em que todas elas são do mesmo nível. E como exemplo a isso temos a personagem Jean Grey, que tem uma telepatia de nível ômega, enquanto a sua telecinese é em escala bem menos potente. E por conta disso ela é considerada uma mutante de nível ômega quando falamos de telepatia, enquanto na telecinese um outro mutante possui essa potência. Porque no final o que vai definir o seu nível é o seu poder dominante. No caso da Jean Grey é a telepatia, o que torna ela superior ou insuperável nesse tipo de poder. E a partir disso dá pra gente desenvolver e compreender agora cada um desses níveis. O mais baixo de todos é o nível Epsilon. E nessa categoria ficam todos aqueles que acabam sofrendo com mutações que afetam direto na sua aparência física e anatômica. E essas mutações nem sempre garantem habilidades especiais ao indivíduo. E às vezes acabam gerando dons que não são muito úteis quando comparado à grande maioria. E ao mesmo tempo que as suas habilidades não tornam eles tão ameaçadores, a sua aparência não permite que eles vivam entre os humanos sem ser reconhecido. E boa parte desses mutantes acabam se sentindo desencaixados, o que faz com que eles se juntem a grupos como os Morlocks, que vivem nos esgotos escondidos do mundo. Um roteirista da Marvel uma vez deu uma declaração dizendo que os mutantes de nível Epsilon é uma grande prova de que nem todas as mutações são sempre bem-vindas. E um exemplo desse tipo de mutante é o personagem Bico, que tem um nome que já é bem autoexplicativo. Ele é um mutante que nasceu com o atributo de pássaros, com penas e bico. Só
Só que apesar das penas, ele não consegue voar porque as suas asas são atrofiadas. Os mutantes de nível Delta são todos aqueles mutantes com traços físicos que os impediriam de se passar por humanos. E ao contrário do nível anterior, as habilidades dos mutantes nesse nível aqui não é tão inútil, mas também não é algo que torna ele tão ameaçador. E as habilidades desses mutantes acabam ampliando algum traço humano, como inteligência, sorte, engenhosidade, premonição e decodificação de linguagens. Com o treinamento certo, eles até conseguem aprimorar suas habilidades. A maioria dos mutantes são do nível Delta. Alguns mutantes desse nível são a personagem Sina, Calisto e a Dominó. Os próximos são os mutantes de nível Gama. Eles não ficam abaixo dos mutantes de nível Alpha em questão de poderes, mas eles têm uma aparência marcante que não permitiria a eles viver entre os humanos. E eles também não podem desativar suas habilidades. Eles possuem características como escamas, caudas, diferentes cores de peles, membros de tamanhos diferentes, asas, chifres, entre outros. E ao contrário do nível anterior, as habilidades dos mutantes desse nível até tornam eles ameaçadores em defesa e ataque. Um exemplo desse tipo de mutante é o Noturno, que tem um corpo todo coberto por pelos azuis, mas o seu dom principal é o teletransporte. Inclusive, sua mãe Mística também é uma mutante do mesmo nível. Embora consiga alterar sua forma, a aparência real dela deixa claro o que Mística é. Outra personagem do nível Gama é a Blink, que também é conhecida por suas características físicas e possui um poder de criar cristais e projetar energia através deles. E com esses cristais, ela consegue gerar portais para teletransportar a si mesma e a outros grupos de pessoas. E com isso, ela consegue redirecionar ataques feitos pelos inimigos ou retalhar a pessoa, fechando o portal quando ela estiver passando por ele. Outros mutantes que também dividem esse tipo de mutação são os personagens Fera, Dentes de Sabre e o Blob, que apesar de parecer só com uma pessoa obesa, possui uma força física e resistência muito grandes. Eu quero aproveitar para pedir que você deixe o seu like se você estiver gostando desse vídeo. Ele é de extrema importância, ajuda muito no engajamento do vídeo e permite que ele chegue a mais pessoas. E também me estimula a continuar fazendo esses vídeos. Os mutantes de nível Beta também não possuem tanta diferença com os de nível Gama, uma vez que eles também não conseguem desativar suas habilidades. A diferença é que eles conseguem se passar facilmente por humanos comuns, já que sua aparência não entrega a sua mutação. Porque geralmente quando esse mutante sofre algum tipo de alteração, não acontece no seu corpo inteiro e fica mais fácil de esconder. E o que deixa o Beta um nível abaixo do Alpha é o descontrole de suas habilidades e o fato de que a sua alteração física acaba gerando uma desvantagem social para ele. E também pelo fato de que os seus poderes podem ser considerados mais ofensivos do que defensivos. E o maior exemplo para esse caso é o Wolverine. Ele geralmente pode se passar por humano, sendo que muitas vezes consegue levar uma vida excepcionalmente comum. Só que o seu poder de cura é impossível de ser controlado, sendo que as suas feridas se fecham e cicatrizam quase que instantaneamente. O Namor é outro personagem de nível Beta. Inclusive, ele apareceu no vídeo que eu fiz falando sobre personagens da Marvel e da DC que são parecidos. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição, mas você também pode assistir ele clicando no card que está aparecendo aqui em cima, mas espere esse vídeo acabar primeiro. Ele possui poderes como super força, capacidade de respirar debaixo d'água e voo, e também possui características como orelhas pontudas e asas nos calcanhares, o que faz com que ele não consiga se fazer passar por humano. Outro caso que se encaixa aqui é o do Gambit, que é capaz de energizar objetos que explodem depois, mas são seus olhos que o entregam, porque eles são completamente negros com íris rubras, e ele não consegue desativar isso. E como a gente já tá falando do Gambit, a gente pode passar direto para sua amada Vampira. E o caso da Vampira é um pouco complicado, porque ela já foi considerada do nível Beta, aprendeu a controlar os seus poderes, descobriu que não precisava tocar nas pessoas para copiar os seus poderes, porque tudo que ela precisava fazer era ficar a certa distância do outro mutante. Só que agora ela foi deixada de lado da classificação dos nível Ômega, o que fez com que ela voltasse a ser uma mutante nível Beta. Os mutantes de nível Alpha não ficam acima dos Beta em questão de hierarquia de poderes, só que eles possuem um domínio bem melhor de suas habilidades, o que quer dizer que eles são capazes de ativar e desativar seus poderes. E além, é claro, de conseguirem se passar facilmente por seres humanos, uma vez que eles não possuem nenhum tipo de alteração física, seja ela sutil ou marcante, que entrega sua mutação. E seus poderes possuem utilidades tanto defensiva quanto ofensiva, só que eles não crescem com o passar do tempo. E entre a população mutante, menos de 10% fazem parte dessa classe, embora a grande maioria dos mutantes mais famosos sejam desse nível. E um exemplo muito peculiar é o Ciclope, que embora não controle as suas rajadas óticas, ele é sim um mutante de nível Alpha. Isso se deve ao fato de que, quando era criança, ele sofreu um acidente brutal, e isso acabou causando danos permanentes no seu cérebro, o que fez com que os seus poderes se tornassem incontroláveis. Mas caso não tivesse passado por esse evento traumático, Scott conseguiria sim ativar e desativar suas habilidades, assim como seu irmão Destruto,
Destrutor, que também é um mutante desse nível. Destrutor é capaz de absorver, armazenar, concentrar e liberar energia em forma de plasma. Eu quero saber agora qual é o seu mutante favorito. Deixa aí nos comentários, porque eu tenho duas personagens favoritas no universo mutante dos X-Men, e uma delas é a Emma Frost. Conhecida como Rainha Branca, ela possui poderes telepáticos extremamente poderosos, tanto que é considerada uma das telepatas mais poderosas do mundo. Sua telepatia é tão avançada que ela consegue se comunicar com várias pessoas simultaneamente, enquanto controlam suas mentes com muita facilidade. Emma também possui uma mutação secundária que permite transformar o seu corpo em diamante orgânico, o que dá a ela uma invulnerabilidade física e resistência a ataques psíquicos. Ela também ganha super força, além de conseguir resistir a altas pressões e temperaturas extremas. E em casos extremos isolados, Emma consegue até despertar um poder telecinético. Outro mutante que dispensa apresentações e que também faz parte da categoria de mutantes de nível alfa é o Professor Xavier. Além disso, também temos aqui nessa categoria personagens como Colossus, Lince Negra, Jubileu, Magia e a filha do Magneto, Polaris. E chegamos agora ao nível mais forte de todos. Aqui falamos da Elite Mutante. Capazes de causar o terror em humanos comuns e serem imparáveis por outros mutantes, seus poderes têm proporções devastadoras em larga escala. Os mutantes desse nível geralmente possuem habilidades de controlar matéria, energia, espaço e tempo. Essas habilidades, quando estão juntas, são chamadas de psionicas, mas quando são separadas, elas são chamadas de elementais. E geralmente os mutantes de nível ômega são confundidos e considerados como alfa nos seus primeiros anos de vida, mas conforme as suas habilidades vão se desenvolvendo, eles acabam sendo reclassificados. E os mutantes de nível ômega podem evoluir de absolutamente qualquer classe, mas é comumente visto acontecendo nos mutantes de nível alfa e beta. E nesse nível de poder temos a Jean Grey, já que o seu nível telepático é maior do que qualquer outro mutante com o mesmo poder. A Tempestade também faz parte dessa classe. Descendendo de uma antiga linhagem de sacerdotisas africanas, onde todas possuem cabelos brancos, olhos azuis e potencial para exercer magia, Ororo Munroe passou muito tempo sendo venerada e acreditando ser uma deusa, até que o Professor Xavier apareceu e explicou para ela que, na verdade, ela é uma mutante. E enquanto a Tempestade é a mais poderosa em domínio climático, Magneto não é chamado de mestre do magnetismo à toa. Seus poderes magnéticos concedem a ele a habilidade de manipulação de campos magnéticos e eletricidade até certo ponto. E muita gente não sabe, mas o Homem de Gelo também é um personagem nível ômega. Ele é capaz de diminuir a energia térmica em escala global, tanto que Bob poderia criar uma nova era do gelo se quisesse. Além disso, Bob também consegue criar vários clones de si mesmo, e nos quadrinhos ele já chegou a congelar o próprio inferno. E é claro que um dos maiores inimigos dos X-Men, sendo considerado o primeiro mutante, Apocalipse, também é um mutante que faz parte do nível ômega. Ele possui diversos poderes, como o uso da tecnologia celestial, telepatia, telecinese, imortalidade, voo, manipulação de matéria e controle molecular. Em seguida temos a Hope Summer, que foi a primeira mutante a nascer depois da Dinastia M, quando a Feiticeira Escarlate acabou com 98% dos mutantes do planeta. Hope possui poderes de manipular energia e imitar habilidades de outros mutantes, só que diferente da Vampira, ela não precisa fazer contato físico, e as pessoas de quem ela copia as habilidades não sofrem nenhum efeito. E ela também não precisa aprender a usar os poderes que adquire, uma vez que ela é ciente de qualquer poder que copia. E agora nós vamos falar da minha outra personagem favorita do universo dos X-Men, que é a Psylocke. Ela era uma modelo inglesa chamada Elizabeth ou Betsy Braddock, até que ganhou um novo corpo depois de entrar em um portal. Ela acordou na China no corpo de uma habilidosa ninja, que inclusive se tornou a sua versão mais popular, a de cabelo roxo que usava katana. Psylocke pode ler mentes, projetar seus pensamentos a longas distâncias, consegue controlar até 101 mentes ao mesmo tempo. E ao longo do tempo ela acabou desenvolvendo outras habilidades, como usar as sombras para se teletransportar. E ela teve o seu verdadeiro potencial quando entrou em contato com a Jean Grey da Era do Apocalipse. Então a personagem passou a ter poderes telecinéticos que a permitia criar armas, campos de força e aumentar o seu potencial físico. E a sua telepatia ficou tão poderosa que a assemelhava a Emma Frost e a Jean Grey. E a partir disso, Psylocke passou a ser uma mutante de nível ômega. A mutação secundária é um conceito que apareceu pela primeira vez em 1998. Alguns mutantes acabam desenvolvendo habilidades extras ao longo do tempo. E isso se trata de um poder novo que geralmente acaba sendo revelado em situações de grande estresse. E essa mutação pode fazer várias coisas, desde conceder ao mutante um poder que ele já tinha e perdeu, ou até lhe conceder um poder específico completamente novo. E nem sempre esse novo poder que ele adquire vai ter alguma ligação com o seu poder primário. Um exemplo bom para essa descrição é a própria Emma Frost, que descobriu sua habilidade de transformar o seu corpo em diamante quando genou
Genosha foi atacada por sentinelas e todos os mutantes do lugar foram mortos. A sua mutação secundária foi o que salvou sua vida. Outros personagens com mutações secundárias são o Homem de Gelo. Ele pode transformar o seu corpo em gelo, o que faz dele indestrutível, porque mesmo se morrer, seu corpo pode se reconstruir através da água. O Anjo, que descobriu que o seu sangue pode curar outras pessoas. Fera, que sempre está mudando de aparência, o que lhe permite que esteja sempre evoluindo. Polaris, que desenvolveu super força quando seus poderes foram drenados, e muitos outros. Um dos fatos interessantes dos mutantes é que nos quadrinhos ele sempre é definido como a próxima evolução da raça humana, chamado de Homo Superior. Só que em 2019 foram lançadas as revistas House of X e Powers of X, duas minisséries contendo 6 volumes cada uma. E essas minisséries acabaram introduzindo fatos importantes para o futuro dos mutantes na editora. A primeira é que a personagem Moira McTaggart, uma geneticista humana que era aliada dos X-Men, também é mutante. Moira é capaz de viver diversas vidas, reencarnar no próprio corpo e resetar a história depois que morre. E ela está atualmente na sua 10ª vida. E outro evento muito importante nessa série é a criação de um país destinado só para mutantes. E o país foi construído em uma ilha viva que precisa de energia vital para sobreviver, chamado de Krakoa. E Krakoa, inclusive, já chegou a ser inimigo dos X-Men nos quadrinhos, mas hoje em dia ele vive em paz com todos os mutantes. Esse é um lugar onde absolutamente todos os mutantes são bem-vindos, independente se ele era herói ou vilão no passado. E todos que querem fugir da perseguição e do preconceito poderá viver em Krakoa, desde que seja mutante, é claro. E no 6º volume da minissérie Powers of X é mostrado o que aconteceu ali na 6ª vida de Moira. Essa história se passa séculos no futuro, onde a Terra vive a era pós-humana, onde de fato os humanos acabaram evoluindo, mas não para a raça Homo Superior, que todo mundo acreditava que aconteceria. Os humanos evoluíram para uma raça chamada Homo Novíssima, que é uma raça de pele azul que são integrados com máquinas. Moira acabou descobrindo que em todas as vidas que ela viveu, os mutantes acabaram sendo destruídos e que os humanos eram seus reais inimigos. A humanidade acabou utilizando a tecnologia para agilizar a extinção dos mutantes e garantir que a sua evolução fosse por conta própria. Os mutantes de fato seriam a evolução natural dos Homo sapiens, só que eles conseguiram contornar isso usando a tecnologia a seu favor. E no final dessa série fica a dúvida: será que os mutantes em Krakoa estão querendo paz? Ou estão só reunindo um exército para impedir que o futuro Homo Novíssimo exista? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando que eu posto conteúdo novo todos os domingos às 18 horas, então já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas publicações. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!